Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz seja contigo, seja muito bem-vindo. Você está no canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Pereira e quero te fazer um convite. Aqui embaixo tem um botão vermelho, clica nele, inscreva-se no canal e venha fazer parte dessa família. Hoje nós temos mais um vídeo da nossa série homilética. O tema hoje é muito interessante, em especial para você que deseja pregar a palavra de Deus. Ok? Então fica até o final do vídeo, nós seremos rápido, menos de 10 minutos, eu vou te trazer uma noção básica que todos os que desejam pregar a palavra de Deus precisa saber. Então olha só, fica até o final do vídeo, deixa teu like, o teu comentário, compartilhe com uma pessoa e assim você vai estar ajudando no crescimento do canal. Eu quero começar apresentando aqui a divisão do sermão. Todo pregador precisa, conhecer a divisão do sermão. Todos aqueles que desejam pregar a palavra de Deus, uma das primeiras coisas que eles devem saber é exatamente a divisão do sermão. O sermão deve possuir divisões que permitem um bom aproveitamento do assunto que vai ser apresentado. E eu quero apresentar agora exatamente a divisão de um sermão. Então, nesse slide aqui, você conhece agora a divisão de um sermão. Precisa ter o título, o tema, o texto, a introdução, o desenvolvimento e a aplicação. O título é algo generalizado, uma frase que é generalizada, que abrange um assunto de modo geral. O tema é algo específico, por exemplo, o título do meu sermão, oração. O tema do meu sermão, motivos para oração não respondidas. Deu para entender? Tem o texto base, todo o sermão, por mais que seja temático, precisa ter um texto base para fundamentar o tema. Tem a introdução, que é o momento de você chamar a atenção dos teus ouvintes. Depois você entra no desenvolvimento do sermão, que é os tópicos, as divisões, os pontos que você vai argumentar e fazer ali a exposição. No final, tem aplicação. Todo sermão precisa vir acompanhado de aplicação. A aplicação é exatamente as lições extraídas para serem aplicadas nos dias atuais. E, por fim, todo sermão precisa ter uma conclusão. Então, aqui você tem exatamente a divisão de um sermão e todos que desejam pregar a palavra de Deus precisam saber disso. Outro ponto importante para você é tipo de sermões. No vídeo passado, se você não assistiu, nós falamos sobre homilética, o que é homilética, a importância da homilética, e agora eu estou te apresentando um resumo básico para você que deseja pregar a palavra de Deus. Primeiro, você precisa saber a divisão do sermão, e você também precisa saber os tipos de sermões. Então, assim, quase todas as obras de homilética, eles vão te apresentar 3 tipos de sermões. O sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. O temático inicia com o tema e do tema se extrai as divisões. O textual começa com o texto fornece o tema e também as divisões do sermão. E nós temos o sermão expositivo. A diferença do expositivo para o textual é que o expositivo tem como base uma extensão maior de versículo, geralmente de 3 a 5 ou mais versículos, e também ele é mais aprofundado, Os pontos de argumentações são mais evidentes, e esse tipo de sermão demora um pouco mais para ser compartilhado. Mas, resumindo aqui, o que você precisa saber é que, basicamente, existem 3 tipos de sermões: o temático, o textual e o expositivo, e aqui no canal nós temos muito conteúdos a respeito desses assuntos. Outra coisa que você precisa saber como pregador da palavra que deseja compartilhar a mensagem do reino de Deus, você precisa saber a característica de um bom sermão. Então, olha só, um bom sermão ele precisa ter unção. Quando nós falamos de unção aqui, nós estamos falando da inspiração divina. Ele precisa ter inspiração divina. O sermão precisa ser fiel ao texto, ter fidelidade textual. Você não pode ler um texto e falar outra coisa, tem que se embasar naquilo que o texto está dizendo. Todo sermão precisa ter unidade, certo? Todo sermão tem um objetivo a ser alcançado. O conteúdo deve convergir para o único alvo. Então, isso é exatamente unidade, para evitar aqueles sermões coxa de retalho, por exemplo, certo? Que as pessoas não conseguem saber o que de fato está sendo
pregado ali. E outra coisa interessante é que todo sermão que se preze, ele precisa ter um final. E aí muitos pregadores iniciantes têm dificuldade de encerrar um sermão, mas é interessante que você saiba que todo sermão ele tem um final. Então te apresentei aqui as características básicas de um bom sermão, certo? E para encerrar o nosso conteúdo, eu também quero falar aqui a respeito do pregador, do preparo do pregador. Então, você também precisa saber que o pregador, ele precisa estar preparado. Eu vou destacar aqui algumas áreas. Primeira, mentalmente, ou seja, ele precisa ter a mente aberta, tranquila, uma mente santa, a mente de Cristo. A própria Bíblia nos recomenda isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios 14:9. Então, o pregador ele precisa estar mentalmente ali tranquilo, mentalmente bem, convicto, né? Ter a mente de Cristo e saber que ali também há um trabalhar do Espírito Santo. Outra coisa que o pregador precisa se preparar é intelectualmente. Ler a Bíblia, né, sistematicamente, bons livros, literatura em gerais, revistas, jornais. Então, ele precisa estar munido de informações e isso faz bem para o seu intelecto. Quanto mais informação, mais ele pode complementar ali o seu sermão com argumentações lógicas e também fundamentadas na Bíblia. Ele precisa estar preparado também psicologicamente, ou seja, ele precisa ter uma mente sadia, um corpo sadio, ele precisa estar bem sentimentalmente para que ele possa, de fato, estar acessível à direção do Espírito Santo. A outra coisa que o pregador precisa ter preparo é na sua área de higiene. Higienicamente, ele precisa ter cuidados, por exemplo, com o cabelo, com a boca, com dentes, com unhas, né? O corpo em geral, principalmente com sapatos, roupas. Ele não é um papagaio, né? Que vai ficar falando descontroladamente, também no sentido de estar enfeitado, sapato de uma cor, gravata de outra, calça de outra cor, né? Parecendo mais um palhaço do que um mensageiro do reino de Deus. Então ele precisa ter esse cuidado, certo? Nas roupas, no cabelo, nos dentes, nas unhas, a sua postura, o seu comportamento, tudo isso está dentro do requisito de cuidado que o pregador precisa ter como preparo. E, sem deixar faltar, ele precisa também estar preparado espiritualmente. O que é isso? É depender unicamente do Espírito Santo. Ele precisa estudar, ele precisa fazer a sua parte, orar, buscar conhecimento, tudo, mas ele precisa entender que ele depende unicamente do Espírito Santo, que ele é apenas o instrumento para que o Espírito Santo venha transmitir ali a mensagem a ser compartilhada. Então, meus queridos e amados irmãos, em especial para você que está começando agora a pregar a palavra de Deus, eu acredito que esse conteúdo é muito importante para ti, tá bom? Se vocês desejarem conteúdos voltados para esses pontos, comenta aqui, tá bom? Deixa o teu comentário, que nós podemos estar providenciando aí todo esse conteúdo. E só lembrando que aqui no canal Bíblia Aberta, nós temos um curso básico para pregadores iniciantes, uma playlist completa de aulas e orientações para quem deseja começar a pregar a palavra de Deus. Eu vou deixar no final do vídeo aqui a recomendação dessa playlist. Aproveita, assista e aí você vai estar cada vez mais pronto para compartilhar a palavra de Deus. Que Deus e Cristo nos abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de